Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos dando uma sequência de artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, alínea por alínea. E chegamos ao artigo 103. O artigo 103 da Constituição Federal, ele vai tratar dos legitimados no controle concentrado de constitucionalidade. E a gente deve lembrar que quando falamos em controle concentrado, estamos falando do controle de constitucionalidade em seu critério subjetivo ou orgânico. Nós temos o sistema difuso e concentrado. Estamos tratando do concentrado, como nós já aprendemos nas aulas anteriores. O artigo 103, ele diz o seguinte: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1º, o Presidente da República. 2. A Mesa do Senado Federal. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. A Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O Governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. E 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pois bem, aqui estão os legitimados para propor ADI e ADC. Ok, professor, mas somente a ADI e a ADC? Não, a ADO, a ADPF. Temos que lembrar que nós estamos tratando da competência originária do STF, o controle concentrado, o controle abstrato. E quando falamos em competência originária, devemos combinar o artigo 102, inciso 1º, com o artigo 102, parágrafo 1º, que fala da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós até estudamos na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha A, e falamos das suas particularidades. Também já vimos na aula do artigo 54.10 e em aulas passadas também que, quando falamos em controle concentrado, falamos do controle concentrado exercido pelo órgão de cúpula, o STF, e nós falamos da ADI, ADC, ADO, ADPF, súmula vinculante. Nós temos que observar que as suas características são a generalidade, a impessoalidade, a abstração, que a decisão ela é erga omnes, ou seja, para todos. Então, não é qualquer pessoa que pode propor esse tipo de ação, mas apenas os legitimados que a Constituição traz e, no caso da súmula vinculante, alguns também acrescidos pela lei. Pois bem, quando falamos no artigo 103, é importante esquematizar, é importante aprender e gravar. Esses legitimados são muito cobrados em provas. Faça o seguinte no seu material. Escreva aí que os legitimados para ADI, ADO, ADC, ADPF e também podemos acrescentar a súmula vinculante, mas devemos deixar destacado pelos motivos que eu vou falar no final do vídeo, tá? Para lembrar destes legitimados, devemos separar em grupos de 3, os chamados 333. Ah, professor, eu não aprendi 333, eu aprendi 444. Muito simples. Nós vamos seguir a ordem dos 333 porque nós vimos 9 incisos, ok? E divididos por 3 vai dar 3. Então, fica muito mais fácil, a meu ver, aprender separados em 3 do que separados em 4. Embora você deva aderir àquilo que é melhor para você. Então, vamos dar a sequência. O que é que nós temos? 3 autoridades, 3 mesas e 3 instituições. Se você for aderir ao método 444, você pode colocar 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições. Não tem problema, e você vai ver que é muito simples de gravar. Veja o seguinte, 3 autoridades. Nós vamos ter o Presidente da República, o Governador de Estado, IDF. No nosso caso aqui, se eu fosse colocar 4 autoridades, eu colocaria Governador de Estado e também colocaria Governador do Distrito Federal, só que em separado, em apartado. Então, já vai numa linha só, Governador de Estado e Distrito Federal e Procurador-Geral da República. 3 mesas, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa de Assembleia Legislativa. E também a mesa da Câmara Legislativa do DF. Você sabe que o Distrito Federal possui natureza híbrida, ora atuando no âmbito municipal, ora atuando no âmbito
estadual. E é por isso que lá não possui uma Assembleia Legislativa, e sim uma Câmara Legislativa. Então, aqui você separaria também para fazer 4 mesas. Mas aqui no nosso exemplo a gente usa 3, tá? E 3 instituições: partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB e também a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aqui também você pode separar para fazer 4 instituições. Eu prefiro dessa forma, tá? 3, 3, 3, grava a matéria e acerta na hora da prova. Agora, preste atenção, porque não é qualquer partido político, é partido político com representação no Congresso Nacional. Não é qualquer conselho da OAB, é o Conselho Federal da OAB. Não é federação sindical, é confederação sindical, e não é qualquer entidade de classe, é entidade de classe de âmbito nacional. Como um exemplo, o Conselho Regional de Medicina não poderia propor ADI, ADC, ADPF ou a edição de súmula vinculante. Agora, o Conselho Federal já poderia fazer este tipo de proposta. Então, grifa no seu material, porque são esses pontos e referente a estas instituições que a prova vai te cobrar referente a este assunto. E em relação à súmula vinculante, muitos ensinam que são esses os legitimados. Verdade, são esses os legitimados. Você vai ver pelo texto da Constituição Federal o seguinte, artigo 103A. Nós vamos tratar mais à frente com mais detalhes, mas para o momento preste atenção. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei. Anotou aí? A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Verdade. Ok? Para trazer uma aplicação imediata e o STF poder editar a súmula vinculante sem que necessitasse de uma lei específica, a emenda 45 de 2004 já vai dizer que os legitimados são aqueles que podem propor ADI, mas vai dizer sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei. E, posteriormente, no ano de 2006, veio a Lei 11.417. Ela regulamenta o artigo 103A da Constituição Federal e altera a Lei 9784 de 99. Ela disciplina a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF e dá outras providências. Lá no 3º vai dizer, são legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Vai vir diversos incisos, ok? E eu destaquei aqui os incisos que acrescentam legitimados para a súmula vinculante. O Defensor Público Geral da União, os tribunais superiores, tribunais de justiça de Estado ou do Distrito Federal e Territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. E no parágrafo 1º, o município. O município poderá propor, se for de forma incidental, veja, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Este parágrafo 1º aqui, quando se trata de súmula vinculante, é importantíssimo. Nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, preste atenção. Legitimados para a súmula vinculante inclui estes aqui, mas há outros, tá? Não erre essa questão na sua prova. Na próxima aula, vamos falar do artigo 103 ainda. Ainda estamos tratando da competência do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.